Ele foi embora, mas você ainda está aí, preso a lembranças, tentando encontrar sentido onde não existe mais. E não adianta disfarçar. Por mais que você siga sua rotina, que diga que superou, que poste frases de efeito, no fundo, ainda existe uma parte sua que vive esperando uma mensagem, uma volta, um desfecho que te alivie. Esse vídeo não é para quem quer consolo, é para quem está cansado de viver preso em algo que já acabou e mesmo assim continua ditando o ritmo da sua vida. Aqui a gente vai falar sobre o que ninguém te diz, o peso real de continuar alimentando uma história que só existe na sua cabeça e como sair disso de forma prática. Se você quer uma virada de chave, precisa assistir até o final, especialmente o capítulo 3. Ele é o ponto de ruptura. É nele que a mudança começa de verdade. Se você quer dar o primeiro passo hoje, precisa ouvir o que eu vou te falar. Respira fundo e vem. Vamos começar. É curioso como algumas despedidas são silenciosas. Às vezes não há gritos nem cenas dramáticas. A pessoa apenas vai embora, fecha a porta, muda o número, para de responder. E, no entanto, dentro de você, nada parece ter ido embora com ela. Pelo contrário, parece que tudo nela ainda habita você. O fim de uma relação acontece em 2 momentos. O primeiro é físico, é quando a pessoa se afasta, muda de casa, de cidade ou apenas de postura. O segundo, e mais difícil, é o fim interno. É quando você consegue se desprender emocionalmente da presença que já se foi. Só que esse segundo momento nem sempre acontece. Você acorda, toma banho, trabalha, conversa com os outros, mas por dentro está paralisado em alguma versão do passado, onde aquela pessoa ainda existe ao seu lado. A mente se recusa a aceitar o que o corpo já vive, que acabou, que aquela presença não é mais real, que a história, por mais intensa ou bonita que tenha sido, chegou ao seu ponto final. Esse bloqueio interno é mais comum do que parece. E não é sobre fraqueza, é sobre o quanto aquilo te marcou. A ausência só dói tanto porque a presença foi significativa. Só que quando você se recusa a soltar, o que antes foi amor vira prisão. E o que deveria te libertar começa a te corroer. Nos agarramos à lembrança do que fomos, do que vivemos ou do que gostaríamos de ter vivido. Revemos mensagens antigas, procuramos sinais, tentamos entender em que momento tudo começou a desmoronar, como se entender fosse nos dar poder, como se repetir mentalmente o passado fosse de algum modo mudar o presente. Mas entender não muda o fim. Sentir demais também não reconstrói laços partidos. E esperar alguém voltar emocionalmente é como tentar reacender um fósforo que já virou cinza. Por mais que pareça possível, é só ilusão. Aceitar que a pessoa foi embora é dolorido, mas necessário, porque enquanto você continua preso no que não existe mais, deixa de viver o que poderia estar acontecendo agora. E isso tem um custo. O problema é que ninguém nos ensina a soltar. Aprendemos a conquistar, a manter, a lutar, mas raramente aprendemos a desistir com dignidade. A ideia de seguir em frente, muitas vezes, é confundida com frieza, como se deixar ir fosse o mesmo que nunca ter amado de verdade. Mas é exatamente o contrário. Soltar é o último ato de amor próprio. É quando você escolhe parar de sofrer pelo que não pode mais ser mudado e começa a cuidar da única pessoa que ainda está ali, você. Ficar preso a quem já foi embora é como continuar esperando um trem que já passou. Você até pode insistir, sentar na estação, imaginar que ele vai dar meia volta, mas no fundo sabe que está perdendo tempo. E esse tempo perdido não volta. Ele consome suas forças, sua alegria e sua capacidade de se abrir ao novo. A cada dia em que você se mantém fixado no passado, um pedaço do presente escorre pelos seus dedos sem que perceba. A verdade é que, mesmo quando a gente acha que está esperando por alguém, o que estamos esperando é por nós mesmos, para acordar, se libertar, tomar coragem de virar a página. Porque a pessoa pode ter ido embora, sim, mas só você pode destrancar a porta que deixou aberta dentro de si. E enquanto essa porta estiver escancarada, qualquer vento de lembrança vai bagunçar sua paz. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que você está perdendo ao continuar emocionalmente preso a quem já se foi.
E por que esse apego disfarçado de amor te impede de ser inteiro novamente? Agora é hora de olhar com mais atenção para o que essa prisão invisível realmente causa em você. Porque, mesmo sem perceber, a dor que você sente hoje não vem só da saudade, ela vem da estagnação. É como se você estivesse em um cômodo escuro, cercado por lembranças. Você se senta ali todos os dias, revive momentos, repassa conversas, se pergunta o que poderia ter feito diferente. No início, esse ritual parece necessário. A dor é intensa demais para ignorar. Mas, com o tempo, essa repetição vira rotina. E quando menos espera, sua vida começa a orbitar em torno de algo que não existe mais. Você deixa de buscar novas experiências, porque nenhuma parece se comparar ao que você teve. Recusa convites, evita conhecer pessoas, desacredita do amor. Tudo em nome de uma história que já não está mais acontecendo, mas que ainda dita o ritmo da sua vida. E isso tem um preço: sua energia emocional, sua criatividade, sua capacidade de se reinventar. A cada vez que você se prende ao que não pode mudar, uma parte de você se distancia do que ainda pode florescer. Permanecer preso ao passado é como segurar uma corda cortante com força demais. No início, você acha que está resistindo, que está sendo forte, mas com o tempo começa a sangrar. E o pior é que, muitas vezes, nem percebe que está doendo, porque se acostumou com a dor. Ela virou parte do seu cotidiano. Mas não é natural viver assim. Não é normal viver com metade da alma no presente e a outra metade estacionada em alguém que sequer pensa mais em você. Talvez você esteja esperando por um fechamento, uma mensagem, um pedido de desculpa, uma explicação que justifique o abandono. E isso é compreensível. Afinal, somos seres que buscam sentido. Mas aqui vai uma verdade difícil. A maioria dos finais não tem resposta. Algumas pessoas simplesmente vão embora, e tudo o que você pode fazer é escolher o que fazer com o vazio que elas deixam. Porque quanto mais tempo você permanece preso ao que não volta, mais você se afasta de si. Você para de se escutar, de se cuidar, de se mover. Sua identidade passa a girar em torno de uma ausência, e essa ausência começa a pesar mais que a própria realidade. Você se sente perdido, não porque o outro foi embora, mas porque você se esqueceu de voltar para si. E a grande armadilha é essa: acreditar que, ao esperar ou sofrer o bastante, algo vai se transformar, que o outro vai voltar, que o tempo vai trazer alívio, que uma hora tudo vai fazer sentido. Mas o que transforma mesmo é a decisão de soltar, de olhar com honestidade para o que foi, acolher a dor e finalmente dizer: chega, chega de viver esperando, chega de reviver histórias vencidas, chega de deixar sua vida em pausa por alguém que já apertou o próprio play. A vida continua, e se você não continuar com ela, você se perde. Não de uma vez, mas aos poucos, em pequenas desistências, em pequenos silêncios, em sonhos que você deixa de perseguir. Até o dia em que acorda e percebe que quem realmente foi embora foi você mesmo. No próximo capítulo, vamos falar sobre como romper esse ciclo. Quais são os passos reais, emocionais e práticos para soltar alguém que você ainda ama. Não um processo rápido, mas um caminho possível. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Talvez ainda não seja um rompimento completo, mas é o início de uma rebelião silenciosa contra a dor. E toda mudança começa assim, com incômodo, com a sensação de que já passou da hora de se libertar. Mas soltar não é apagar, não é fingir que não doeu, nem negar que a relação teve importância. Soltar é permitir que o passado ocupe o lugar que lhe cabe, atrás de você. Porque enquanto você mantém viva a presença de quem foi embora, essa pessoa segue influenciando suas decisões, suas emoções, suas escolhas, mesmo sem estar mais por perto. O problema é que aprendemos, muitas vezes sem perceber, a alimentar o vínculo com pequenas atitudes cotidianas. Revisitar conversas antigas, espionar redes sociais, falar da pessoa em toda a roda de amigos, idealizar o que poderia ter sido. Essas ações parecem inofensivas, mas são exatamente o que mantém acesa a chama de algo que já se apagou. Você acha que está lembrando, mas, na verdade, está revivendo. E reviver não cura, prende. O primeiro passo, então,
é cortar os elos visíveis, não como um ato impulsivo ou radical, mas como um gesto de autocuidado, deixar de seguir, parar de vasculhar, bloquear se for preciso, não porque você odeia, mas porque precisa viver, porque precisa de silêncio para se escutar, de espaço para respirar, de tempo para reconstruir-se sem a interferência constante do que já passou. Depois disso, vem o passo mais difícil, olhar para si sem distrações. Quando você tira o outro da frente, o que sobra é você, suas carências, seus medos, seus vazios. E é aqui que muitos desistem, voltam atrás, retomam o ciclo, porque é mais fácil sentir saudade do que encarar a própria solidão. Mas a verdade é que, sem atravessar esse deserto, você nunca vai sair do lugar. É preciso passar por esse silêncio, não para sofrer, mas para se ouvir de novo. É nesse momento que você começa a resgatar sua identidade. O que você gostava de fazer antes de tudo isso? Quais sonhos foram engavetados para priorizar alguém? Que partes suas foram silenciadas para manter uma relação viva? Quando você começa a responder essas perguntas, começa também a se reconstruir. Porque soltar o outro é, na verdade, recuperar a si mesmo. E soltar não significa deixar de amar. Às vezes o amor continua, mas você escolhe não alimentá-lo. Você para de se oferecer para alguém que não quer mais ficar. Para de justificar ausências, de aceitar migalhas, de construir pontes para quem sempre soube nadar, mas nunca quis voltar. Essa escolha é solitária. Ninguém vai bater palmas. Ninguém vai te dar medalha por decidir seguir em frente. Vai parecer duro, injusto, até insensível. Mas é nesse silêncio que a cura começa. Você para de esperar retorno, de pedir explicações, de se diminuir para caber no espaço que o outro deixou. E um dia, sem nem perceber exatamente quando, você acorda mais leve. Aquela lembrança que antes doía, vira apenas memória. O nome que antes fazia o peito apertar, vira apenas parte da sua história, mas não mais do seu presente. Esse é o verdadeiro soltar. Quando você ainda lembra, mas não sofre. Quando você ainda ama, mas escolhe se amar mais. Quando você olha para trás com gratidão, mas não com desejo de voltar. No próximo capítulo, vamos falar sobre o poder de se escolher de novo, como redirecionar sua energia para reconstruir sua autoestima, sua autonomia e sua paz interior, sem depender de mais ninguém para isso. Depois que você para de alimentar a ausência do outro, começa a perceber o quanto havia deixado de se alimentar. É como se durante todo aquele tempo em que esteve preso a alguém que se foi, você tivesse se esquecido de regar a própria raiz. Agora, com o espaço finalmente desocupado, algo novo começa a brotar, ainda frágil, mas real. A consciência de que você precisa se escolher. Mas se escolher não é apenas fazer um spa day, começar a academia ou comprar um presente para si. Apesar de tudo isso, também ter seu valor. Se escolher é mais profundo, é um gesto íntimo de responsabilização. É dizer a si, mesmo com maturidade: eu estive longe de mim e agora estou voltando. Aos poucos, com paciência, mas estou. E essa volta não é feita de grandes promessas, é feita de pequenos compromissos. Dormir melhor, comer com presença, falar consigo com mais gentileza, parar de se diminuir, parar de aceitar migalhas, assumir o próprio bem-estar como prioridade, não como egoísmo, mas como sobrevivência, porque durante muito tempo você achou que o outro era o seu sol, que sem ele ou ela, nada mais fazia sentido. E nesse processo foi se apagando aos poucos, colocou os desejos do outro na frente dos seus, abriu concessões demais, fez caber, quando já estava sufocado, e agora está aqui, lidando com os escombros de um amor que ocupou espaço demais dentro de você. Só que agora você sabe, quem se deixa por último termina sozinho mesmo ao lado de alguém. Por isso, se escolher é um ato de inversão. É reorganizar a sua casa interna. É tirar os quadros do passado da parede, limpar o chão das lembranças, abrir as janelas da própria vida. E isso assusta, porque a responsabilidade de se cuidar é inteira sua. Não há mais ninguém para culpar, para esperar, para projetar. Não dá mais para dizer, me fizeram mal. Agora é,
Eu escolho o que aceito. E com essa consciência vem o poder. O poder de dizer não, sem culpa. De não responder mensagens que te puxam de volta. De sair de ambientes que diminuem seu brilho. De recomeçar, ainda que sozinho, ainda que sem rumo, ainda que com medo. Porque o recomeço, por mais confuso que seja, é sempre mais leve que a prisão emocional de um ciclo mal resolvido. Você começa a perceber que tem mais força do que imaginava, que é possível sorrir de novo, e não aquele sorriso automático das redes sociais, mas um sorriso de verdade, que vem da paz de estar consigo, que é possível gostar da própria companhia, que você é interessante, mesmo que tenha esquecido disso por um tempo. E talvez, nesse ponto, você comece a entender que a relação mais importante da sua vida nunca foi com o outro, foi com você. Porque tudo o que você tolera, permite ou repete, começa dentro. E é aí que a mudança acontece de verdade. É comum que depois de soltar uma relação que nos prendeu por tanto tempo, surja uma ansiedade silenciosa, a vontade de preencher o vazio o mais rápido possível. Afinal, viver com ausência dói, a saudade pesa, e o silêncio, por vezes, grita mais alto do que a memória. Mas aqui está uma das armadilhas mais sutis do processo de cura. Tentar curar uma dor se ocupando com outra pessoa, trocar um nome por outro, substituir ausência por presença, distrair o coração com carinhos temporários, mesmo sabendo que o problema não é, nem nunca foi, a ausência do outro, mas a distância de si. Quando você faz isso, está colocando um curativo em uma ferida aberta e fingindo que está tudo bem. E por um tempo, pode até parecer que funciona. As conversas aliviam, as saídas preenchem, as mensagens trocadas tiram um pouco do peso da solidão. Mas logo você percebe, a dor não foi embora, só ficou abafada. E pior, você agora corre o risco de se prender a mais uma relação pela carência, não pela verdade. Por isso, esse capítulo é um convite à coragem. A coragem de não procurar por alguém novo só para evitar o incômodo de estar sozinho. De aprender a se ouvir, a se perceber, a construir um espaço interno que não dependa de visitas. É claro que amar novamente é possível e bonito, mas é preciso primeiro amar a própria companhia. E isso não é clichê, é base. Estar inteiro não significa estar resolvido em tudo, nem viver sem dores. Significa saber que você pode se acolher quando o mundo falhar, que sua paz não está na instabilidade dos afetos alheios, que você não precisa ser desejado para se sentir digno, que a sua identidade não precisa ser validada por olhares, mensagens ou promessas. Quando você se torna inteiro, muda até a forma como se relaciona. Não aceita mais o mínimo, não se vende por um pouco de atenção, não insiste em quem não se entrega, porque agora você não está mais tentando se completar com alguém, você está apenas compartilhando o que já construiu por dentro. E é nesse ponto que você realmente se liberta, quando entende que o amor mais poderoso é aquele que você constrói por você, dentro de você, que não vai embora com ninguém, não depende de retorno e não precisa de espetáculo. Ele apenas fica, constante, silencioso, suficiente. É esse amor que vai te impedir de voltar para onde você sabe que não pertence mais, que vai te lembrar, em momentos de fraqueza, que a sua solidão vale mais do que uma companhia que te desrespeita, que vai sustentar sua autoestima mesmo quando o mundo tentar derrubar. E, ironicamente, é só depois de se tornar inteiro que você realmente estará pronto para viver um amor de verdade. Porque aí você não entra numa relação para ser salvo, mas para somar. Não para se esconder, mas para se expressar. E isso muda tudo. Chegamos ao ponto crucial dessa jornada, o lugar onde a maioria das pessoas quer chegar, mas poucos sabem como encontrar. Talvez você ainda esteja no meio do processo, sentindo a dor pulsar forte, tentando entender se um dia ela vai passar. Ou talvez você já tenha chegado aqui, mesmo que sem perceber, naquele momento sutil em que o peso no peito começa a aliviar e a vida volta a ganhar cor. Este capítulo é para você, que ainda luta para soltar, e para quem já conseguiu. Porque superar alguém que fez parte da sua história não é simplesmente esquecer ou apagar,
É aprender a viver com a leveza que nasce quando a dor deixa de ser a personagem principal. É sobre abrir os olhos para um mundo que aos poucos parece mais leve, mais brilhante, mais seu. Chega um dia em que você acorda e simplesmente não dói mais. E o mais surpreendente é que isso não vem acompanhado de um alarde. Não há fogos de artifício, nem uma notificação te avisando: parabéns, você superou. É sutil, quase imperceptível, mas real. Você acorda, faz seu café, escuta uma música que antes te desmontava, e ela apenas toca, não mexe mais com seu peito. A lembrança surge talvez como um eco distante, mas já não tem força para te paralisar. Você segue o dia e em algum momento percebe: eu pensei nele, ou nela, e não chorei. E isso muda tudo. A dor foi embora, não porque você a reprimiu, mas porque você a atravessou. Viveu cada fase. Chorou, sentiu raiva, se revoltou, se calou, se isolou, mas permaneceu. Escolheu seguir mesmo sem saber como, e aos poucos foi se refazendo. E agora, sem nem perceber exatamente quando, está aqui, leve. Você volta a se ver no espelho com carinho, volta a rir com o corpo todo, volta a fazer planos sem colocar outra pessoa no centro de tudo, volta a se orgulhar de pequenas vitórias, volta a se encantar com a vida. É como se, depois de muito tempo andando de olhos baixos, você levantasse o olhar e o mundo estivesse mais bonito. E talvez esteja mesmo, porque agora você olha com mais presença, com mais verdade, com mais gratidão. Você não é mais a mesma pessoa que entrou naquela relação, muito menos a que sofreu com o fim. Você é alguém que se reconstruiu, que aprendeu a amar sem se perder, que entendeu que a dor também é parte da vida, mas que ela não precisa comandar sua história. Superar é esse lugar de maturidade silenciosa, de olhar para o outro se um dia cruzarem de novo e sentir apenas paz, nem saudade, nem raiva, só paz. A certeza de que foi importante, de que marcou, mas que cumpriu o que tinha que cumprir. O ciclo fechou e agora o novo se abre. Um novo jeito de amar, de se relacionar, de existir no mundo. Você não tem mais pressa, nem carência, nem aquela urgência de ser preenchido, porque você está cheio de si, no melhor sentido que isso pode ter, cheio de vida, cheio de planos. Chegamos até aqui, e eu quero te lançar um desafio simples que pode fazer toda a diferença. Hoje, durante o seu dia, perceba quando sua mente voltar para alguém que já não está mais na sua vida. E quando isso acontecer, respire fundo e, com intenção, escolha focar em algo que te faça bem naquele momento. Pode ser uma música, um hobby, uma tarefa, qualquer coisa que te traga presença. Depois, volta aqui e me conta nos comentários como foi esse exercício. Quero muito saber se deu para sentir alguma mudança, nem que pequena. Essas pequenas escolhas são o começo da sua liberdade emocional. E se você sente que precisa de um apoio para dar esses passos com mais segurança, eu recomendo o Manual do Autoconhecimento. Um e-book pensado exatamente para quem quer entender melhor suas emoções e reencontrar a própria força. O link está no comentário fixado, caso queira dar uma acelerada nesse processo de superação. E antes de sair, para selar a nova jornada que se inicia em sua vida, deixe nos comentários: eu me escolho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa dar esse passo. Porque transformar a dor em força é uma caminhada, e a mudança só acontece com ação, não só com vontade. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.